Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Monteiro, sou professor de matemática e hoje a nossa aula é para o 7º ano. Vamos lá então para o slide. Pessoal, eu já vou jogar aqui para vocês uma situação problema e o tema de hoje é linguagem algébrica. Então vamos lá, ó. A situação é, Mário ele é um garçom e ganha R$10 por hora. Ele ganha R$10 por hora de trabalho, mais as gorjetas que os clientes lhe pagam. Tem dia que Mário trabalha mais horas, tem dia que trabalha menos horas. Tem horário do expediente de Mário que bastante clientes lhe dão gorjetas e tem horário que não ganha quase nada de gorjetas. Ao final de um dia de trabalho, Mário soma todos os seus valores recebidos para ver se foi um dia bom ou um dia ruim. Agora a gente vai fazer alguns apontamentos, ou seja, algumas afirmações a respeito dessa situação de Mário. O primeiro apontamento é, se Mário trabalhou 6 horas, ele receberá 6 vezes 10, que é igual a R$60. O segundo apontamento é, se Mário trabalhou 8 horas, ele receberá 8 vezes 10, ou seja, R$80. O segundo apontamento é, letra A, na hora do almoço, Mário ganhou mais gorjetas que no fim da tarde. E o segundo apontamento é, à noite, Mário ganhou mais gorjetas que na hora do almoço. Próximo slide é, note que nos apontamentos feitos anteriormente, cada situação pode variar de acordo com os acontecimentos. Se Mário trabalhou mais ou menos horas, se recebeu mais ou menos gorjetas. Isso é chamado de variáveis. Quando uma situação pode apresentar diversas hipóteses numéricas, nesse caso do Mário são as horas de trabalho e as gorjetas. Pessoal, uma expressão algébrica é quando você tem uma situação onde você envolve uma variável juntamente no caso com as operações numéricas, a gente pode chamar de expressão algébrica. Para isso, precisamos de um símbolo para as variáveis. Geralmente usamos letras do alfabeto, mas podem ser outros tipos de símbolos. Abaixo aqui, veja um exemplo usando a situação de Mário. Pessoal, se o H for horas e G forem as gorjetas, vai ficar então 10 vezes H mais G, ok? Lembrando que, na verdade, o H representa as horas e o G representa as gorjetas. Se eu trocar o símbolo, pessoal, se eu chamar de arroba as horas e hashtag forem as gorjetas, a expressão algébrica vai ficar 10 vezes arroba mais hashtag, ok? O que é um valor numérico, pessoal? É quando uma expressão algébrica, quando você dá, um valor para aquela variável vai influenciar dentro da expressão, gerando, no caso, um resultado. Esse resultado, ele é o valor numérico. Olha aqui, ó, no slide. Quando você atribui um valor para as variáveis, encontrará uma resposta final. Essa resposta chamamos de valor numérico. Vamos lá para um exemplo. Se Mário trabalhou 8 horas e ganhou R$25 de gorjeta, quantos reais recebeu ao final desse dia? Então, aqui para a lousa, a gente tem a expressão algébrica da situação de Mário é 10 vezes H, lembrando que o H representa o valor das horas, mais as gorjetas. Como ele trabalhou 8 horas, então a gente vai substituir o 8 no lugar do H, vai ficar 10 vezes 8, mas como ele ganhou R$25 de gorjeta, a gente vai fazer essa expressão numérica. Note que a expressão algébrica gerou uma expressão numérica. E pelas regrinhas básicas, a gente faz primeiro a multiplicação. Então, 10 vezes 8, 80. Após isso, a gente repete o 25, que é o valor das gorjetas, e soma, dando para a gente um resultado de R$105. Então, ao final desse dia, Mário recebeu esse valor em um dia de 8 horas de trabalho. Beleza, pessoal? Próximo slide. Usando sua lógica matemática, qual será o valor para x? Veja bem que aqui, agora a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Então, vamos lá. 8 mais x é igual a 10. Pessoal, o único número que se encaixa para ter essa resposta 10 é o valor de 2, ou seja, o x ele vale 2. Olha a próxima situação. X menos 5 é igual a 8. O único número que se encaixa para a resposta ser 8 é o x valer 13. A terceira situação, 2x mais 4 é igual a 10. O único número que se encaixa para a resposta ser 10 é o x valendo 3.
Note que, para essas expressões, o valor de x é único, ou seja, só pode ser aquele valor, pois a expressão algébrica tem seu valor numérico estabelecido. Então, pessoal, aí a gente vai encontrar uma diferença entre variável e incógnita, ok? Eis a diferença entre variável e incógnita. A primeira, ou seja, a variável, ela pode ter diversos valores, como a gente viu no caso de Mário, em relação às horas, em relação às gorjetas, dependendo da situação e do valor atribuído. Já a segunda expressão possui um valor de resposta pré-estabelecido, né? Como a gente viu 3 exemplos anteriores, onde nós já tínhamos dado os valores numéricos. Aí você só tinha a possibilidade de encontrar um valor para x, ou seja, no caso, essa definição é incógnita. A diferença de variável e incógnita está na situação onde ela está inserida. As duas representam letras do alfabeto, mas em situações diferentes. Vamos lá para o próximo slide. Por causa da incógnita, né, ela vai gerar para a gente uma situação chamada equação. Então, a incógnita está conectada com um assunto chamado equação. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa palavrinha. A equação é uma igualdade matemática onde possui uma ou mais incógnitas, ok? Aquelas letrinhas pré-estabelecidas. Olha os exemplos. X mais 10 igual a 8, 5x menos 10 igual a 20, 5x ao quadrado mais 3x igual a 25, 2x ao quadrado menos 5x igual a 8x mais 3. Note que as duas últimas equações são um pouquinho mais complexas, mas enfim, todas já têm valores pré-estabelecidos, portanto, o x ele só pode ter um valor ou, no caso, 2, no caso das duas últimas. Para encontrar o valor da incógnita, em uma equação pode-se usar o princípio da operação inversa, ou seja, a operação que usamos como prova real. Então aqui a gente vai fazer agora 2 exemplos. Resolva as equações. X mais 5 igual a 15. Aqui a gente vai usar bem simples, os exemplos bem simples e práticos. X mais 5 igual a 15. O valor pré-estabelecido, o valor numérico da expressão é 15. Qual o único valor que pode se encaixar no lugar de x para que essa expressão seja verdadeira? A gente pode usar a operação inversa, que está em destaque, no caso, a soma. A operação inversa da soma é a subtração. Então, a gente pode dizer que se a gente subtrair, se a gente pegar o resultado e subtrair 5, o valor de x seria a resposta, ou seja, 15 menos 5, x ele vale 10. Você pode também tirar a prova real da equação substituindo de volta. 10 mais 5 é igual a 15. Nosso próximo exemplo é 3x menos 6. Aqui eu vou destacar. Agora o nosso próximo. 3x menos 6 igual a 9. Mesmo esquema, a gente vai fazer a operação inversa, mas a operação em destaque aqui é o menos 6. Então, a gente vai somar ele com 9. Vai ficar 3x igual a 9 mais 6. 9 mais 6 é 15. Mas aqui, nessa situação, a gente tem um 3. Esse 3x representam 3 x's diferentes. A operação que ele está tendo com o x, é a operação da multiplicação. E a operação inversa da multiplicação, a gente pode fazer a divisão. Então, ou seja, ficará 15 dividido por 3. Esse x ele vai valer 5, porque quando você divide 15 por 3, vale 5. Então, esse x, ele já é, essa incógnita, já é pré-estabelecido que ela vai valer o único valor de 5. Ok, pessoal? Isso é equação. Continuando, nós vamos ter que agora alguns exercícios em relação a esse assunto que nós tivemos hoje, tá bom, pessoal? O primeiro exercício é: escreva uma expressão algébrica para cada situação abaixo. Letra A, um número x somado com um número y. Então, no primeiro exercício, letra A, um número x somado com um número y. Ele já está dizendo que esse número é x e somado é aquela continha de mais, você já sabe. Um número x somado com um número y. Próxima, letra B. Nós temos, então, a letra B, o dobro do número x menos 8.
Pessoal, o dobro do número representa 2 vezes ele, ou seja, o dobro do número x é 2x. 2x menos 8. É somente para você montar a expressão algébrica, ok? Para você usar a linguagem matemática, né? E você montar essa expressãozinha, essas expressõezinhas, né? Letra C. A soma do dobro de um número com outro número. A soma do dobro de um número com outro número. Então vamos lá, esse é um pouquinho mais elaborado. A soma, ou seja, a soma ela sempre vai ter 2 elementos, então ela vai ficar no meio. A soma do dobro de um número. Então esse dobro de um número é como a gente representou em cima. A soma do dobro de um número, 2x. A soma do dobro de um número com outro número. Esse outro número tem que ser diferente do número anterior. Então vamos chamar de y, já que a gente anteriormente a gente fez com y. Então a soma do dobro de um número com outro número. 2x mais y. Aí se eu quisesse colocar z, k, poderia, não tem problema. É que comumente a gente usa a letra x e y. Letrinha D. A metade de um número mais a terça parte dele. A metade de um número, pessoal, é quando você divide por 2. E na matemática agora, no 7º ano, a gente vai representar a divisão como uma fração. Então, a metade de um número, esse número eu vou chamar de x, tá? A metade de um número, mais a terça parte dele. Esse dele tá querendo dizer, tá influenciando, na verdade, o próprio x. Mas a terça parte dele mesmo. Então, não é outra letra que você vai chamar. Você vai chamar de x mesmo, porque ele está dizendo que é dele mesmo. Ok? Letrinha E. Mais uma frasezinha para você montar. O triplo de um número menos a quarta parte de outro número. Agora sim. O triplo de um número, 3 vezes esse número. O triplo de um número menos a quarta parte de outro número. Quarta parte vai representar de novo para a gente, no caso, uma fração, que é uma divisão por 4. A quarta parte de outro número. Esse outro número a gente chama de y. Quarta parte de outro número. Por enquanto, a aula de hoje é simplesmente para você se familiarizar com essa linguagem matemática. Na próxima aula, a gente vai, na verdade, fazendo uma evolução dela, tá bom? Então, primeiro você vai aprender simplesmente a escrever, no caso, as expressões algébricas. Pessoal, nosso próximo exercício é uma situaçãozinha já envolvendo também mais um probleminha. Vamos ler, então, com a gente lá no slide. Exercício 2. João é um taxista que cobra R$10 mais R$5 por quilômetro percorrido na viagem. Letra A. Escreva uma expressão algébrica para calcular o valor total que João cobra. Chame de x o valor de cada quilômetro. Então vamos lá, pessoal. Se João ele cobra R$10 mais R$5 por cada quilômetro, a expressão vai ficar assim, ó. R$10 mais R$5 por cada quilômetro percorrido, ok? Esse cada quilômetro percorrido, a gente vai conectar ele com a expressão, com a conta de multiplicação. Então, a expressão fica 10 mais 5 vezes cada quilômetro percorrido que o táxi faz, ok? A letra A é simplesmente para montar a expressão. Vamos para a letra B, então, aí no slide. Se um passageiro percorreu 10 quilômetros para uma viagem, quantos reais ele vai pagar para João? Então, vamos voltar aqui. Se esse passageiro percorreu 10 quilômetros, na verdade, quer dizer que esse x você vai substituir por 10. Então, a expressão você repete, porém, no lugar do x, você coloca 10. Então, vai ficar 5 vezes 10. Pela regrinha matemática, primeiro você faz a multiplicação, certo? Essa multiplicação, ó, 5 vezes 10, 50. Depois você soma 10 mais 50, R$60. Então, o passageiro vai pagar para esse taxista R$60 pela viagem feita, ok? E a nossa terceira perguntinha aí é: com R$50, quantos quilômetros um passageiro conseguirá viajar no táxi de João? Então, esse exemplo já é uma equação, porque ele já está dando um valor
fixo pré-estabelecido, que é de R$50. Então, vai ficar assim, a expressão, ele já está dando um valor numérico. Então, vai ficar R$10 mais 5x por cada quilômetro. Ele está dizendo com R$50. O passageiro chegou para João e deu uma nota de 50, falou, quantos quilômetros eu posso percorrer? Então, quando ele fez isso, ele já estabeleceu um valor fixo para x. Então, esse x ele já mudou, ele já não é mais uma variável, como ele era na letra A e B. Ele se transformou numa incógnita, ou seja, só existe um valor fixo para ele. O que a gente vai fazer? A operação inversa. Então, essa soma, primeiramente, a gente vai tirar dos 50, porque lembra que R$10 é um valor fixo que o taxista cobra. Então, a gente vai eliminar esses R$10 e o que sobrar, aí sim você vai dividir para cada R$5, ok? Então, vai ficar 50, ó, vou repetir o 5x para ficar bonitinho. 50, eu vou tirar os R$10, porque ele está somando, então a gente tira, ficando com R$40. Vamos repetir mais uma vez o 5x, só para ele ficar equilibrado. Pessoal, então esse 5 aqui representa cada quilômetro percorrido. A gente vai dividir ele, no caso, pelo 40, vamos dividir por 5 para saber quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer. 40 dividido por 5, lembrando que é uma divisão, a divisão ela é uma fração. A gente vai ter, ó, 8. Esse 8 é o quê? É 8 quilômetros. Então, no máximo, aí ele vai percorrer 8 quilômetros. O taxista vai responder, cara, só posso percorrer com você 8 quilômetros com R$50. Veja que a gente conseguiu aqui 3 situações diferentes envolvendo a linguagem algébrica, envolvendo expressão algébrica, envolvendo, no caso, uma equaçãozinha simples. Pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, tá bom? Faça os exercícios e pratique bastante, tá bom? No caso, até a próxima.